Então abram suas Bíblias em Mateus 6, dando continuidade às pregações expositivas nos Evangelhos. Eu estou falando em cima do Sermão da Montanha e hoje vamos dar continuidade. Conforme eu anunciei, eu quero falar hoje a respeito de uma palavrinha bem comum aí. E até achei interessante ler quantas pessoas comentaram ali o assunto em questão, né, que é a questão da ansiedade. Então, o título do que eu vou tratar hoje é o cristão e a ansiedade. Quem aí tem problema com ansiedade? Precisa levantar a mão. Prega logo aí, né? Estão curiosos, estão ansiosos para saber o que a gente vai falar nessa noite. Você percebe um amigo que é ansioso sentadinho do lado dele aí. Se ele está batendo o pezinho, que nem o Marcelo está fazendo ali, ó, né? O meu piá é um deles que fica com o pé lá o dia inteiro, assim, né? Então é ansiedade, já com 11 anos de idade, 12 anos de idade já é ansioso. E aí, esse é o mal do século. Augusto Cury escreveu um livro recentemente, ou faz um tempinho já, é Ansiedade, o mal do século. Eu sofro desse mal, chamado ansiedade. Está aí na mão, aí o Tiago está decorando já, de tanto ler ali, né? É isso o título? Ansiedade, o mal do século? Como enfrentar o mal do século. Exato. Então, a ansiedade é esse inimigo dessas gerações que estão aí, que está matando muita gente, muitos jovens hoje aí tendo AVC aí com 20 anos de idade, porque a mente está a um turbilhão, né? Muita gente tendo ataque cardíaco, AVC, e fumando para ver se controla um pouco a ansiedade, já tendo que tomar remédio para controlar a ansiedade. E esse é um mal que está aí afligindo todo mundo, roubando todo mundo, as preocupações. Você vê o país passando pela situação que está passando, isso gera uma ansiedade em todo mundo. Desemprego gera ansiedade. Então, nos anos 80 e anos 90, começo dos anos 90, a gente sabia muito bem o que era isso, né? Inflação de 80%. Então, a melhor coisa que tinha era você guardar dinheiro na poupança, né? Rendia bastante. Até o Collor tomado todo mundo, daí lascou todo mundo, né? Aí foi um desespero geral. Mas era isso. Então, era um desespero de não saber se ia ter o que comer amanhã, né? Tem gente que quer casar aí e está vendo cada vez mais essa realidade ficar distante, né? Mas uma loninha preta a gente dá um jeito, meus queridos. Qualquer terreninho, baldio aí para você, usa o capião aí, a gente ajuda a invadir, né? Doamos uma loninha preta para vocês, aí construímos uma patente assim no chão, um buraquinho assim, papel higiênico, a gente também ajuda vocês. Uma cesta básica por mês aí, amém? O negócio é casar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Não querem casar? Então tá, então não tome posse, então. Vamos lá, Mateus 6, a partir do versículo 19, vamos entrar nessa questão de, tratando esse assunto da ansiedade e a forma como você enxerga a vida e aquele em quem você deposita a confiança faz a diferença ao tratar essas questões que hoje têm afligido principalmente essa geração que está hoje. Obviamente que esse não é um assunto novo, porque quando Jesus tratou isso, significa que naquele contexto isso já fazia parte da sociedade, já fazia parte do ser humano, a ansiedade. O que a gente vê hoje acontecendo é que isso tem cada vez se tornado uma doença realmente que tenha tomado conta de muita gente. Ok? Então, vamos lá, nós vamos lendo o texto e nós vamos compartilhando e comentando acerca dele. Amém? Vamos orar mais uma vez antes de começarmos. Senhor Deus, primeiramente nós colocamos justamente, Deus, aquilo que o nosso coração, Deus, é afligido. Os nossos anseios, Senhor. A nossa ansiedade, aquilo que nos rouba
nossa paz, nossa confiança, Senhor, a nossa tranquilidade, Deus. O simples fato de colocar a cabeça no travesseiro, Deus, e poder orar, dizendo, em paz me deito e logo durmo. Isso somente a confiança e a tranquilidade nos proporciona, Senhor. Confiança absoluta no Senhor como Deus sobre nossas vidas, que cuida da gente. A gente sabe, Deus, que as preocupações, Deus, do dia a dia, do amanhã em especial, nos rouba a nossa paz, rouba a nossa vida, rouba tanta coisa, Senhor, rouba a nossa saúde, rouba o nosso sono e tantas outras coisas na nossa vida, Senhor. Deus, que nessa noite a Tua palavra ela possa vir de encontro à necessidade do nosso coração, da nossa alma, Senhor, do nosso espírito. E ela venha falar com a gente, Senhor, trazendo cura, trazendo descanso para o nosso coração. É o que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Então, versículo 19 a 21 diz assim: Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. É interessante porque quando a gente pensa nessa questão de riqueza, a gente sempre pensa numa pessoa rica, né? Uma pessoa rica que acumula tesouros. Então, praticamente, essa palavra não tem nada a ver com vocês. Certo? Então, vamos pular essa parte e vamos para o texto posterior. Mas, na verdade, também tem a ver comigo e com você, porque esse texto não está falando somente para pessoas que têm riquezas e que acumulam cada vez mais riquezas, e isso vai se tornando, né, uma cobiça cada vez maior. Mas isso também fala para aquele que é pobre, que no caso tem tudo a ver com vocês, né? Fala com aquele que é pobre, com aquele que almeja a riqueza, né, e que deposita a felicidade muitas vezes no dinheiro. Serei feliz quando eu tiver algumas coisas. Então a gente deposita a confiança, às vezes até mesmo nisso, né? O meu ministério só vai acontecer quando eu tiver dinheiro. Então, se nós pensássemos dessa forma, essa igreja não teria nem começado. Porque quando a gente começou essa igreja, não tinha dinheiro nem para pagar o aluguel, que a gente tinha assumido na época, que era R$50 por mês. Brincadeira, não era tão pouquinho assim, mas era um pouquinho mais, 60. Né? Então, era complicado. A gente teve que abraçar um desafio justamente pela fé, porque não tinha realmente o dinheiro para pagar todo o aluguel assim logo de prontidão. Então, tivemos que realmente pagar um preço até maior para que o sonho começasse a acontecer. Então, há uma diferença entre você lutar para não acumular coisas, que diz respeito então àqueles que são ricos, agora também diz respeito também àqueles que não possuem tesouros, mas sonham em tê-los para acumular. Então, às vezes, eu não sou uma pessoa que tem para acumular, mas sou aquele que sonha para um dia ter para acumular. Então, na verdade, isso daqui também é um preparo para aqueles que futuramente, em nome de Jesus, tomam posse disso, se tornem ricos, quem sabe. Amém? Então, levanta a mão e faz assim, ó, tomo posse, em nome de Jesus. Amém. Quem não tomou, vai ficar pobre o resto da vida, né? Então, não quis a bênção, era hoje o dia. Perdeu, playboy, acabou. Vai morar na favela o resto da vida. Então, é isso, você tem essa confiança, amém? Você tem essa confiança, e essa confiança está onde? Aonde que está sendo depositada essa minha confiança na manhã, aquilo que virá, aonde está o meu coração? Se hoje eu não sou rico, quando eu projeto a minha vida no sentido de ter coisas, o que é essas coisas? Para que são essas coisas? Afinal de contas. Amém? Então, o texto também está falando uma coisa interessante, que assim como os ricos acumulam tesouros na terra, é possível, então, os pobres, como nós, acumularmos tesouros, não aqui na terra, mas assim na eternidade.
como que é esse tipo de tesouro que a Bíblia está falando, que se é acumulado na eternidade, no céu, que tipo de tesouro que nós estamos falando, aí é uma outra questão. Certamente não é dólar, né? Não é euro, não é libra esterlina. Fico pensando em quem é missionário lá na Inglaterra e o salário do cara é em real. E pior que eu conheço uma missionária que está lá na Inglaterra hoje e ela ganha em real. Só que toda a despesa dela lá é em libra esterlina. Né? Então, está cada vez mais difícil ser missionário. Brasileiro, então, nem se fala. Lá fora, né? Lá fora. Então, eu já conheço um outro amigo que é brasileiro e que é missionário na Alemanha, mas o salário dele é em dólar. Então, tem suas vantagens. Né? Certo? Então, você que quer ser missionário lá fora, comece a orar para o dólar baixar. Porque senão vai ficar complicado para você. Principalmente se você vai ser sustentado por essa igreja. Aí o bicho vai pegar de vez. Amém? Ou então começa a guardar os teus dólares aí, em nome de Jesus. Se sobrar para guardar, né? Obviamente. Então, Efésios 6:8, por exemplo, Paulo ele diz o seguinte: embora eu seja o menor dos menores dentre os santos, foi-me concedida esta graça de anunciar aos gentios as insondáveis riquezas de Cristo. De que riquezas Paulo está falando, afinal de contas, que são essas riquezas anunciadas para mim e para você, que nos torna ricos por causa de Cristo. E que não tem nada a ver, então, com dinheiro, com acumular tesouros, mas há uma riqueza em Cristo que eu e você temos, que a gente poderia dizer que é a própria pessoa de Jesus é uma riqueza cujo valor é incalculável. Amém? Ter Cristo na vida é uma riqueza incalculável. A outra coisa, por exemplo, Tiago 2,5 diz: ouçam, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que são pobres aos olhos do mundo para serem ricos em fé e herdarem o reino que ele prometeu aos que o amam. Então há dois tipos de riqueza que ele está falando aqui. Uma é fé. Então aquele que crê é rico, porque tem fé. Fé é riqueza. Você poder crer é riqueza. Você deixar de crer é pobreza. Amém? Então, considere-se rico pelo simples fato de você ter fé. E a outra coisa que fala aqui é que todo tipo de riqueza será consumido quando esse mundo for consumido. Agora, a riqueza que é o reino de Deus, que é aquele que está por vir, esse é eterno. Então, toda essa riqueza que eu e você depositamos na eternidade será eterna. Toda riqueza que é plantada somente nesse mundo, nesse tempo, tem o seu tempo e será consumido. Mas aquele que virá, então, é eterno. Amém? Amém? E aí, que tipo de tesouro é? Eu não sei. Também não sei se lá na eternidade a gente está preocupado com dinheiro, com alguma coisa, né? Porque seremos eternos. E as possibilidades do que poderá acontecer na eternidade são algo que a gente nem consegue imaginar. E eu só anseio para estar logo lá. Amém? Às vezes, em conversas com o Gabriel a respeito da eternidade, a gente fica lá viajando na maionese, pensando acerca do céu, e falando acerca do céu, das coisas que poderão ser, como será, né? Criando na imaginação, conversando, às vezes os dois abraçados ali na cama antes dele dormir, começam a contar histórias e pensar acerca do céu. Tão bom esse tempo como pai, né? Onde a gente coloca no filho uma cosmovisão de vida muito superior a uma cosmovisão resumida a esse mundo, que tudo na vida se resume apenas a esse mundo e você não tem uma perspectiva maior de mundo. Se a nossa vida fosse realmente resumida a esse mundo, o quão infelizes nós seríamos. Porque o mundo é mau, o mundo é feio. Agora, a eternidade, aquilo que nós estamos aguardando que virá, é algo realmente que a gente não consegue nem mensurar. Podemos criar um mundo em nossa imaginação, e ainda assim, bem provável que ele será muito mais superior ainda. A partir do versículo 22 e 23, Jesus continuou dizendo assim: os olhos, eles são a candeia do corpo, e se os seus olhos forem bons,
todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. É interessante essa palavra bons, se os teus olhos forem bons no grego, ela também significa simples. Então não é bom somente no sentido de ser um olho bom, mas se os teus olhos forem simples, todo o seu corpo será cheio de luz. Como Jesus está trabalhando essa questão da riqueza, tem tudo a ver com o contexto, eu acho até acho que é mais fiel ainda a tradução, quando diz isso. Se os teus olhos forem simples, se você for uma pessoa simples na vida, cuja preocupação não é riqueza, não é acumular riqueza, então a forma como você enxerga a vida é uma forma cheia de luz, Jesus está dizendo. Certo? Quando o teu coração funciona ao contrário disso, quando o amor à riqueza é o que domina o ser humano, Jesus está dizendo que essa é uma forma errada, é uma forma escura de enxergar a vida. Quando você enxerga a vida de maneira simples, aí sim você está enxergando a vida de uma outra maneira, uma maneira mais simples, uma maneira mais boa, uma maneira realmente que ilumina a tua própria vida. Enxergar a vida da forma simples. Eu não sei se por ser pobre, a gente se acostuma com essa vida de pobre, então você tem que ser feliz sendo pobre. E é um inferno quando a vida de um pobre é simplesmente lançada em obter coisas que nunca virão. Então, eu serei feliz quando as coisas vierem. E às vezes as coisas estão ao nosso derredor ali, coisas que já estão na nossa mão, e a gente deixa de ser feliz por não conseguir ter esses olhos simples para com a vida, não enxergar as coisas simples na vida. Então, eu me alegro, por exemplo, quando eu sento com a minha esposa e sento com meu filho na cama e os três estão ali na frente de um computador assistindo um seriado. Hannah Montana. Ali, dando risada, assistindo Hannah Montana. Se alegrando, estando juntos. Daí ele abraça o pai e a mãe assim, e ele fala assim, ai, pai, esse é o melhor momento do meu dia. Quando a gente está junto. Quando a gente está junto. Isso é ser pobre e ser feliz. Não tem dinheiro ali. Não tem nada. Não tem ouro, não tem prata. Mas tem uma coisa simples, uma visão simples da vida que torna a vida rica. Rica. Acordar de manhã, dar um beijo na esposa e dizer, bom dia, meu amor. Isso é tão valioso. Isso tem tanto valor na vida. O Gabriel, quando ele chega da escola, sempre eu vem cá, filhão, vem dar um beijo no pai. Simples. Um beijo, um abraço. Perceber com esses olhos da simplicidade na vida aquilo que realmente tem valor na vida. Família, amigos. Eu sou meio desligado com essas coisas, então para mim é um esforço muito grande todos os dias tentar prestar atenção nessas coisas e não passar despercebido na vida essas coisas simples da vida. Porque é isso que Jesus está apontando. Que quando eu e você temos uma visão simples da vida, das coisas da vida, nós não estamos preocupados em enxergar essas coisas que estão fora, que estão lá inalcançáveis, mas simplesmente olhar para a vida com as coisas simples, você está enxergando a vida com luz. Porque consegue perceber. Porque quando a gente está com o foco e os olhos no lugar errado, a gente não consegue perceber, porque essas coisas permanecem na escuridão. A gente está tão focado nessas coisas inalcançáveis, nesse dinheiro, nessas coisas para que um dia a gente possa ser feliz, que a gente não consegue perceber. E literalmente as coisas simples da vida que têm valor perdem o seu sabor e ficam ocultas realmente aos nossos olhos. Agora, quando a gente consegue perceber essas coisas, porque a gente tem luz e simplicidade na forma como enxerga a vida, a gente é capaz, então, de enxergar, por exemplo, uma formiga. Eu percebo formiga. Cansei de conversar com formiguinha lá no meu prédio. Lá. Todo mundo acha que eu sou um maconheiro daquele prédio lá.
Sei lá, os caras iam achar que eu tomo um chá de cogumelo todo dia de manhã, alguma coisa assim. Mas eu converso com borboleta, converso com árvore, converso com pássaros. Né? Não sou Wicca, tá certo? Não danço pelado em volta da fogueira, mas é isso aí. Perceber as coisas simples. Esses dias eu acordei de madrugada e tinha uma cacatua. Sabe o que é uma cacatua? Cacatua é aqueles papagaiozinho branco que tem um moicano assim. É. Oi? Faz barulho. E estava na minha janela assim, né? E eu via coisa linda. 3 horas da manhã tinha uma cacatua na minha janela. Vontade de matar? Que isso, irmã? Diaconia, aqui, ó. E a outra coisa ligada a essa questão dos olhos maus é que o texto no grego ele está falando de pessoas que têm uma vida, um olhar, a visão, ela é duplicada. Bom, quem já foi canabrava e gostou de beber sabe do que eu estou falando, né? Quando você vê as coisas duplicadas, então isso você não consegue enxergar direito a vida. O texto está dizendo isso. Essa forma ruim de enxergar a vida é essa forma dupla. Como você enxerga uma coisa, você não consegue se focar. Você vê, ao invés de enxergar e ver um ventilador, você vê vários ventiladores. Então, ela é isso. Ela, ao invés de simplificar, ela complica a vida. É isso que Jesus está dizendo. Que essa visão escura da vida, ela não simplifica, ela complica ainda mais a vida. Ela nos complica a vida. Porque ao invés de nós lidarmos com as coisas simples da vida, a gente fica focado nessas coisas que são complicadas. E aí um carro não basta, tem que ser 2 carros, uma casa pequena não basta, tem que ser uma casa gigante. Cada vez mais cobiça, ganância, 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 porque é uma coisa que complica mesmo. E complica. E arruma para a cabeça mesmo. Então, esses novos olhos que a gente recebe em Cristo Jesus, eles têm que ser olhos que enxergam a vida com simplicidade. Simplicidade. Tem um livro chamado Disciplinas da Espiritualidade, do Richard Foster, e tem uma das disciplinas da espiritualidade, é isso, simplicidade. Simplicidade é uma das disciplinas, das 12 disciplinas da espiritualidade, simplicidade é uma delas. Amém? E que a gente encontre graça, então, para ter esses novos olhos que a fé nos traz, que é essa forma simples de enxergar a vida. O versículo 24 diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Em algumas versões vai estar mamon, né? Então todo mundo fala, mamon é o Deus do dinheiro, né? Na verdade não se sabe, ok? A palavra mamon não se sabe. A tradução de mamon é simplesmente riqueza, dinheiro, beleza? Alguns textos que trazem aí mamon é uma interpretação, é uma tradução que subentende que mamon era o nome de uma divindade, mas não tem. Na mitologia, e nem uma mitologia grega, babilônica, mitologia antiga, existe algum deus chamado Mamon. Não existe um deus na mitologia chamado Mamon. Okay? Então, quando você lê um livro de batalha espiritual, que você tem que repreender o deus chamado Mamon, não existe esse deus chamado Mamon, nem esse demônio chamado Mamon. Okay? Não tem lá no inferno um deus chamado Mamon com um cifrão na testa dele. Ok? Isso não existe. Certo? Não existe. Quantos já ouviram falar que Mamon era um deus do dinheiro? Quantos aqui? Eu ouvi isso a vida inteira. Entendeu? Isso não é verdade. Não existe esse Deus, não existe. Inventaram, os crentes inventaram ele. Para deixar mais assustador o negócio quando se trata de dinheiro. Olha, se você não der o dízimo todo mês, Mamon, o Deus do dinheiro, vai vir roubar o teu dinheiro. Né? Então assusta mesmo, e está certo. Tem que usar mesmo para assustar, para ver se dá certo o negócio. Certo? Mas então não existe o Deus Mamon. A tradução de Mamon é dinheiro. Ok? Até hoje estão procurando esse Deus na mitologia e não foi encontrado até hoje. Se falar que tem, não é verdade. Não tem. Por quê? Porque eu estou falando que não tem. Então...
A palavra servir aqui, que Jesus está falando que você não pode servir a dois senhores, a palavra servir aqui é escravo, no grego. Ok? Então, assim, o escravo, ele faz tudo de acordo com aquele que é o seu senhor. Então, o seu senhor, o senhor dele, determina como a vida dele deve ser, o que ele tem que fazer no dia a dia. E essa é a vida de um escravo. Então, nesse dia a dia, você não pode ter dois senhores mandando você fazer coisas, por exemplo, diferentes. Um senhor diz, olha, não se prostitua. O outro senhor diz, não, vai e se prostitua. Um senhor diz, olha, vai lá e limpa a casa. O outro, não, vai lá e suja a casa. O outro fala, vai lá e tira a água. Não, vai lá e quebra a caixa d'água. Não tem como dois senhores falarem coisas contrárias. E não existiam, só existia um senhor. Um escravo pertencia a um senhor. Então, Jesus está colocando isso. Você não tem como servir a dois senhores. E é interessante o que Paulo fala em Romanos 6, por exemplo. Alguns versículos lá de Romanos 6, se você tiver a Bíblia e quiser me acompanhar. Romanos 6, diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Então, servos do pecado. Paulo está tratando aqui. Assim como Jesus está dizendo a questão do escravo, aqui também Paulo está tratando a questão da servidão. Você não pode mais servir ao pecado. E no versículo 12 ele continua dizendo, portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam aos seus desejos. 16. Não sabem que quando vocês se oferecem a alguém para lhe obedecer como escravos, tornam-se escravos daquele a quem obedecem, escravos do pecado que leva à morte, ou na obediência que leva à justiça. Mas graças a Deus, porque, embora vocês tenham sido escravos do pecado, passaram a obedecer de coração a forma de ensino que lhes foi transmitida. Vocês foram libertados do pecado e tornaram-se escravos da justiça. Falo isso em termos humanos, por causa das suas limitações humanas. Assim como vocês ofereceram os membros dos seus pecados em escravidão à impureza e à maldade que leva à maldade, ofereçam-nos agora em escravidão à justiça que leva à santidade. Quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres da justiça. Que fruto colheram, então, das coisas das quais vocês se envergonham? O fim delas é a morte. Mas agora que vocês foram libertados do pecado, se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem é a santidade, e o seu fim é a vida eterna. Pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então Jesus está falando isso. E Paulo também está enfatizando isso ainda mais forte. Olha, você não tem como servir ao pecado e ao Senhor Jesus. Não tem como. Ou eu sirvo a justiça em Cristo Jesus, ou eu sirvo o pecado. E aí é uma questão de senhorio. Quem é o Senhor da minha vida? Ele está colocando. Não tem como eu servir a Deus e servir as riquezas. Viver essa vida de enxergar as coisas dessas maneiras tão complicadas. Porque o Evangelho é simples. E é justamente na simplicidade do Evangelho que eu e você sempre estamos tropeçando no dia a dia. Na simplicidade do Evangelho. O Evangelho é simples, ele não é complicado. Uma vez uma menina pegou e falou assim, que aquilo que eu prego aqui no domingo à noite é leitinho, né? Eu falei assim, tá, mas... Primeira coisa que eu fiquei magoadinho, não gostei muito disso, né? Mas você quer que eu complique? Eu posso complicar também, mas não é uma questão para mim de complicar o Evangelho. É uma questão de que para mim o Evangelho é simples. E aí que eu acho que é interessante nisso. É a gente entender a simplicidade do Evangelho ao invés de complicá-la. Complicá-la para quê? Complicá-la é eu gerar em vocês uma ansiedade, uma insatisfação com a vida que vocês já têm em Cristo Jesus. Isso, para mim, é complicar a coisa. Simplificar é eu dizer, gente, eu já tenho a salvação em Cristo Jesus, o Espírito Santo habita em mim. Amém? Deus é quem cuida da minha vida. Essa é uma forma simples de enxergar a vida.
Como é que eu complico a vida? Como eu consigo fazer as coisas se tornarem mais complicadas do que elas são? É gerar em você inquietudes, insatisfações com a sua condição, para que você viva uma vida projetada em alcançar coisas inalcançáveis. Isso sim eu estaria fazendo um desfavor para vocês. Por exemplo, eu vir aqui e dizer, olha, não aceite para a sua vida a tua condição de vida que você está agora. Você tem que reivindicar os seus direitos na eternidade. Olhar para os céus, apontar o dedo para Deus e determinar as coisas em Deus. Deus é o seguinte, sapateia na frente de Deus e fala, eu quero. E manda Deus dar o teu dízimo todo mês, daí depois você tem lá o recibinho para cobrar dele. Ó, agora me abençoe. Você é obrigado. Isso é complicar a vida. É gerar em cada um de nós uma complicação que não é necessária. Que Deus fatalmente não irá ouvir. Continuando a partir do versículo 25, de Mateus 6, diz assim, portanto eu lhes digo, aí acho que a gente pode trocar essas palavras aqui, para o tema de hoje. Aqui diz assim, não se preocupem. Ou a gente poderia dizer, então, não sejam ansiosos. Portanto, eu lhes digo, não sejam ansiosos com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que viva ansioso, estou fazendo uma retradução aqui, quem de vocês, por mais que seja ansioso, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês estão ansiosos com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não sejam ansiosos, dizendo que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não sejam ansiosos com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, não somente o rico pode ter a riqueza como a preocupação da sua vida, né, mas o pobre também pode ter uma preocupação com isso. E eu acho que essa teologia da prosperidade está fazendo esse favor, se eu posso chamar de favor, à igreja brasileira. A maior parte, gente, dos cristãos no mundo são pobres. O evangelho, a gente querendo ou não, é o evangelho dos pobres. A Bíblia fala isso. São poucos os ricos que vêm para o evangelho. Não estou dizendo que não tenham ricos no evangelho, mas são os pobres que vêm para o evangelho. Aí, quando eu apresento a teologia da prosperidade, o que ela gera nesses pobres? O que ela gera? De pessoas que não são felizes por causa desse evangelho que tem sido disseminado no coração de uma igreja pobre, que é a grande realidade. De todas as milhares de igrejas que tem no Brasil, talvez 90% delas são constituídas de pobres, como eu e você. Pessoas pobres, que vivem se alimentando de uma teologia da insatisfação.
essa teologia que gera no coração das pessoas uma vida mais complicada do que ela é. Quando nós temos tudo o que é necessário para sermos felizes. A ansiedade, então, Jesus está tratando, ou seja, essa preocupação do dia a dia, ela é uma forma de adoração ao Deus do dinheiro, se assim podíamos chamar. Ao invés de uma adoração àquele que é Jeová Jireh. Quem é Jeová Jireh? É o Deus da provisão. Jeová Jireh é o nosso Deus. É o Deus que provê todas as coisas. Quando a gente se preocupa com o dinheiro, a gente não está adorando a Jeová Jireh, que é o Deus que nos sustenta. Ok? Ansiosos, por exemplo, também pode ser traduzido no grego como distraídos. Pessoas ansiosas são pessoas que estão distraídas. E distração, eu acho que mulheres sabem muito bem do que eu estou falando, né? Os maridos são, né? Só dá aquela cutucadinha na costela dele, aí, do teu lado aí. Você pode fazer isso, que eu não estou olhando agora, vai lá. Ansiosos, distraído é isso, uma pessoa distraída. O foco dela está errado. E por a visão dela ser essa visão embaçada e múltipla, né, que ela não consegue focar, né, um bêbado não consegue focar. Os canabravos sabem o que eu estou falando. Né? Você mira para cá para tentar acertar, porque você não sabe onde é que está o negócio. Uma vez, quando a gente tinha uma outra igreja lá, a gente ficou, acho que uns 15 minutos rindo de um bêbado, que estava do outro lado da rua, assim, andando. Então, foi bem legal, assim. Nossa, a gente riu muito aquele dia, porque ele dava 2 passos para frente e voltava 3 para trás. Ele dava mais 3 para frente e voltava 4 para trás. Eu acho que para andar uns 10 metros, ele ficou uma meia hora ali para andar 10 metros. Né? E a gente se rachando a risada dele. Né? Então, essa é uma pessoa, é bem típico isso. Do pobre que tem o foco errado, que é distraído. Ele não percebe as coisas que estão em volta dele, porque o foco dele está distraído. Ele não consegue perceber. Gente distraída é assim. Né? Eu vivo levando bronca da minha esposa. Né? Mas eu tenho que te falar o óbvio. Então, a gente percebe na linguagem homem e mulher, algumas coisas assim, Deus não dotou o homem. Né? Deus realmente não nos dotou. E o homem, por natureza, é distraído. Todos os homens têm essa facilidade de serem distraídos. Né? Ele vai esquecer teu aniversário mesmo, o aniversário do casamento. Vai mesmo. Vai ser um esforço desgraçado para ele lembrar desse dia. Você vai ter que lembrar ele todo dia. Daqui 10 dias é nosso aniversário. No outro dia, daqui 9 dias é nosso aniversário. E ainda assim, você corre o sério risco de chegar no dia e ele esquecer ainda. Por isso que ele colocou vocês nas nossas vidas, para vocês não lembrarem todo dia. Certo? Então, a ansiedade, ela reduz a vida ao objeto ou à situação que gera a ansiedade. Então, eu fico tão focado naquilo que me anseia que as outras coisas perdem realmente o seu valor. E a única coisa que se torna valorosa para mim é aquele troço, aquele objeto ao qual gera em mim a ansiedade. Então, ansiedade, a gente pode traduzir como perder a confiança no rei. Ser uma pessoa ansiosa na vida é alguém que está perdendo a confiança no domínio absoluto do nosso Deus, sobre todas as coisas, que é soberano sobre todas as coisas. O texto trabalha isso o tempo todo. Spurgeon, um dos maiores pregadores da história da igreja, ele dizia: nossa ansiedade, ela não esvazia o sofrimento do amanhã. Nossa ansiedade não esvazia o sofrimento do amanhã, mas apenas esvazia a força do hoje. Então, a nossa força do hoje é perdida porque a gente está ansioso pelas coisas do amanhã. Então, 8 razões pelas quais o discípulo deve evitar a ansiedade. Vou falar rapidinho. Primeira coisa é que a vida é mais importante que as coisas. Ponto.
ter coisas não é tão importante na vida. A vida é importante. E nós temos que aproveitar a vida simplesmente pela vida. Principalmente estando com pessoas, ao invés de se preocupar com coisas, em especial com dinheiro. Com isso eu não estou dizendo que você não tem que trabalhar, viu, gente? Olha, o Pipe lá pregou domingo, lasque-se o dinheiro. Vamos ser hippie, vamos viver na rua vendendo colarzinho, né? Não é isso que eu estou falando, ok? Paulo fala, aquele que não trabalha, que não coma, ok? Segunda coisa, é que se Deus cuida da natureza inferior, que o homem é o ápice da natureza, mas a natureza inferior, se Deus cuida da natureza, Deus vai cuidar de mim e de você. Amém? Você percebeu que o ser humano é o único ser na Terra que não se ajusta ao ambiente? Ele precisa colocar roupas, ele precisa fabricar armas. Se nós não tivéssemos a capacidade de criar armas, tenta pegar uma galinha na corrida para ver se você pega. Tenta pegar um peixe no dente para ver se você consegue pescar um peixe no dente. Né? Se a gente não tivesse a capacidade de criar armas, como é que isso ia acontecer? Terceira coisa é que ansiedade não altera a situação e nem a soluciona. Ponto. Isso é interessante. Esse é um grande desafio para mim e para você. Ansiedade não altera a situação, a minha ansiedade não muda em nada a situação e nem muito menos a soluciona. Muito menos a soluciona. A quarta coisa, então, que além de Deus alimentar a natureza, Deus também veste a natureza. A quinta coisa é que o texto está dizendo que a ansiedade pertence aos pagãos. Ou seja, pertencem àqueles que não têm Jeová Jireh como Deus. Aqueles que têm Jeová Jireh como Deus devem crer nesse Deus da provisão e não andarem ansiosos. Jesus está falando isso. Olha, gente, quem anda ansioso são os pagãos, são aqueles que não creem, são aqueles que não têm Jeová Jireh como seu Deus. É esses que andam ansiosos. Mas aqueles que creem e professam e têm isso como confissão, eu creio no Deus que sustenta todas as coisas. Ponto. Esses, então, não devem andar ansiosos. Devem entrar no seu secreto, no seu tameion. Amém? Estão lembrados do que eu falei? Tameion. Tem lugar, entra no lugar do tesouro, no tameion, e ali, sim, o Deus da provisão vai sustentar a mim e a você, como Ele sustenta todas as coisas. A sexta coisa é que Deus sabe das nossas necessidades, o texto está falando, Deus sabe exatamente o que cada um de nós precisamos. A sétima coisa é não deixe que as preocupações o façam deixar o reino de Deus em segundo plano. Porque o texto está falando assim, busque em primeiro lugar o reino de Deus. O que a gente faz quando a coisa aperta? Quem é o primeiro que paga o preço na nossa vida? Deus. Sempre assim. O que eu já ouvi nesses 14 anos como pastor dessa igreja, de gente que chutou o balde diante da dificuldade, e apostatou muitas vezes da fé, diante da dificuldade. Você quer ver acabar com o casamento? É passar por crise financeira. Eu te amo, meu amor. Na alegria, na tristeza, na saúde, na pobreza, na doença, né? Na riqueza e na pobreza, né? Sempre falha na parte da pobreza, essas promessas que tem por aí. Quando passa pela dificuldade financeira, o Satanás toma posse. Fica todo mundo endemoniado em casa. Entendeu? Passou por crise financeira, o bicho pega. Quantos casamentos eu vi acabarem por causa disso? Vocês têm orado, vocês têm entrado no secreto lá, orado, buscado mesmo o Senhor. Né? Orem, gente. Mas sempre Deus paga o pato. Ou as coisas principais da vida, as coisas que são prioridades da vida, sempre acabam pagando o preço na nossa vida. Por causa do dinheiro, por causa da ansiedade, por causa dessa preocupação. E por último, e oitavo, a ansiedade por si só é inútil
e só causa sofrimento. A ansiedade tem matado muita gente. E vai continuar matando muita gente. Enquanto eu e você não aprendemos a confiar em Deus, a quietarmos esse nosso coração, em nome de Jesus, nem que seja a base de remédio, gente. Eu conheço uns psiquiatras bons aí, que pode te dar uns Rivotrilzinhos aí para você aquietar o teu coração. Essa ansiedade. E isso a gente não sabe muitas vezes de onde que aparece, né? Eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, então não sou eu que vou te medicar nessa noite aqui. Mas eu sei de algumas coisas que geram em mim ansiedade, que vem lá desde a minha criação, lá atrás. Lá. Algumas cobranças, algumas formas de tratar o erro, por exemplo, né? De não ser compreendido, de cobrança demais, cobrança além daquilo que uma criança realmente pode dar, né? Exigir perfeição, né? São coisas que geram em nós essas ansiedades. Quando a gente é colocado em situações, por exemplo, que essas janelas vão se abrindo na nossa vida e a gente, quando vê, está gerando ansiedade. Eu tinha muita dificuldade, por exemplo, de fazer casamento. Meu Deus, fazer casamento para mim era um parto. Toda vez que eu ia fazer casamento, eu abria mil janelas assim de ansiedade no meu coração na hora. De eu pegar a folha e não conseguia nem ler, de tanto que eu tremia na base. Aí tive que orar, tratar isso no coração, descobrir por que isso gerava tanta ansiedade em mim. Eu sei que tem gente que se eu chamar agora assim, irmão, vem aqui, pega o microfone e ora aqui. Só ora. Ora o Pai Nosso, que seja. Né? Desmaia, cai duro, pum. A ansiedade é tão grande que some o oxigênio do cérebro e cai duro mesmo no chão. Quer testar? A gente pode testar agora, quer ver? Né? Hein, Paula, quer ver? Estou brincando, não vou chamar a Paulinha aqui não. Eu gostaria de encerrar fazendo desse texto uma oração de... Estou brincando, Paula, não é... Eu queria orar esse texto. Eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no Salmo 23. São apenas 6 versículos. Que são uma declaração de fé diante da ansiedade que nos aflige, que nos traz vida para o nosso espírito e tranquilidade ao nosso espírito, quando orado com fé e confiança na inspiração dessas palavras. Amém? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por causa do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Senhor, nós declaramos nessa noite, Senhor, contra tudo o que é contrário a isso, Senhor. Em especial aquilo que conspira em nós mesmos e que acaba muitas vezes se manifestando, Deus, por meio dessa ansiedade,
essa preocupação, Deus, que rouba a nossa confiança na Tua provisão para com as nossas vidas. Senhor, essa é uma declaração por meio da fé, de que nós confiamos em Ti, Senhor. Confiamos que o Senhor nos deu tesouros preciosos no dia a dia, Senhor, e que podem ser vistos por meio de uma visão simples da vida, Senhor. Nos dê esses olhos, Pai, esses olhos bons, esses olhos simples, Senhor, que são capazes de enxergar as coisas simples no dia a dia, com luz, com vida, e aproveitarmos, Deus, a vida, porque a vida é boa, Senhor, quando vivida com simplicidade, Deus, com luz. Senhor, nós não queremos andar ansiosos, Senhor, preocupados com nada, Senhor. E sim, unicamente, Deus, caminharmos por meio da fé, Deus, nesse mundo. Porque o justo viverá da fé. Esse é o nosso chamado, o nosso desafio no dia a dia, Senhor. Andarmos pela fé. Confiantes que Tu és Jeová Jireh, o Deus da provisão. O Deus que cuidou de Israel 40 anos num deserto, que não tinha como plantar nada, que não havia água. Mas ainda assim, Deus, lá naquele deserto, o Senhor os alimentou com carne e com pão. O Senhor os protegeu do sol com uma nuvem durante todos os dias. E o Senhor os protegeu do frio da noite e os guiou por meio daquela coluna de fogo. A Tua palavra fala, Deus, que nem as roupas e as sandálias deles se gastaram, porque o Senhor cuidou deles. Mas Deus, tristemente, Deus, essa história de provisão, ainda assim se manifestou, Deus, numa geração que não confiou, que descreu e morreu no deserto e não entrou na terra prometida. Quem dirá nós, Deus, nos dias de hoje, se vivemos uma vida de ansiedade, Deus, de não confiar, de não descansarmos, onde a nossa confissão não se manifesta, Deus, em uma confiança diária, Deus, todos os dias, de que o Senhor irá prover tudo o que nós precisamos. Tu és o nosso Deus, nós confiamos em Ti, Senhor, hoje e sempre.